Olá, internautas que acompanham o site Toledo News. Nesse momento, a gente está de volta para mais um bate-papo da nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e deputado federal aqui do município de Toledo. Nesse momento, a gente recebe Tita Furlan, que é candidato a deputado federal pela União Brasil. Seja muito bem-vindo, Tita. Muito obrigado, Kelvin. Obrigado, Gilmar. Parabéns pela estrutura. Um baita veículo de comunicação aqui que tem feito um trabalho social fundamental em Toledo de levar isentamente a informação. Então, obrigado. Oportunizaram a vários companheiros de caminhada estarem aqui. Hoje chegou a minha vez e estou disposto a tentar falar tudo que está no peito aqui numa caminhada de mais de 20 anos nessa vida pública. Obrigado pela oportunidade. Então, Tita, para começar essa nossa conversa, por que você decidiu se candidatar a deputado federal? Porque sempre foi meu sonho ser candidato a deputado federal. Estou disputando a 11ª eleição, vou falar contigo e com o pessoal que está nos acompanhando aqui. E modesto e humildemente, apesar de ter passado anos nos bancos escolares, eu queria passar primeiro por Curitiba para ter um pouco mais de bagagem antes de ir a Brasília, porque é lá que o Brasil precisa ser mudado. É lá realmente que deputados devam estar, mas não os deputados que ficam babando nas verbas, nos privilégios, trazendo recursos que qualquer deputado possa trazer, e não lutar pela reforma tributária, pela reforma fiscal, pela reforma administrativa, pela reforma política, pelo mandato dos ministros da STF, pela mudança da forma de nomeação, pelos juros bancários abusivos que não sejam novamente ou eternamente, cada vez mais de forma progressiva, covardes, fazendo com que 50% de tudo que se arrecade seja para pagar juros de dívida, enfim. Um deputado estadual pode ficar em Curitiba, talvez, fazendo alguma leizinha que não muda a vida do povo brasileiro, é lá em Brasília realmente que o mundo se transforma. Então é esse o meu sonho, trazer cada milhão que seja possível para Toledo, mas fundamentalmente lutar pelas reformas necessárias e dar exemplo. Falei desses milhões aí que cada deputado tem por ano. Desde a minha primeira candidatura em 2002, eu digo que eu não vou usar. Se a gente não começar a dar exemplo, nada vai mudar e deputados vão continuar sendo heróis dos seus rincões, trazendo um chequinho aqui, um chequinho ali, que cada um que trouxer não vai estar fazendo mais do que o que cada um tem direito, mas o que tem que mudar são as leis e são os políticos que lá estão, porque 50% dos que lá estão têm denúncias e é por isso que eles não votam o fim do foro privilegiado, que privilegia e dá foro, guarida no STF para mais de 55 mil autoridades. É por isso que eles não votam a prisão em segunda instância, porque metade dos que estão lá vão presos. Eu posso ter defeito, que tu sabe que eu tenho, como todo mundo tem, mas não existe mais ou menos honesto, ou se é ou não é. Eu nunca me corrompi, eu nunca vou me corromper, e da mesma forma que lutei por tantas coisas aqui, pela não exploração do gás de xisto, aquela luta linda do fracking, que nenhum deputado teve coragem, pela não renovação do contrato da Sanepar em regime de urgência, que fez com que ninguém sabe, porque hoje feliz aqui, mas em tempos idos, grande parte da imprensa de Toledo era de um lado ou de outro. Eu nunca dei um centavo para falar de mim, por isso a minha gratidão de estar aqui. E não sabem que eu, aquele menino que escolheram para relatar um projeto de renovação em regime de urgência da Sanepar, achando que da noite para o dia eu ia renovar, mas eu botei metade dos vereadores da Câmara de Vereadores lá nos tempos idos do começo do século de 2001, e a gente foi a Lages, em Santa Catarina, conhecer o sistema municipalizado, pelo porte do município ser semelhante. De lá voltei a Curitiba com os vereadores todos, nenhum entendia muito o que eu estava querendo com aquilo, e falei para o Estênio Jacob, o presidente, nós não vamos renovar, nós vamos municipalizar, porque nós temos condição de autogerir o nosso sistema de água e esgoto, porque a gente não quer ficar pagando taxa de esgoto, a gente não quer pagar a taxa mínima. Ele olhou para minha cara, eu era um guri, né? Mas eu era formado em direito, aí eu sabia o que eu estava falando. Vocês vão ter que nos ressarcir de todos os milhões que nós investimos lá. Eu disse, não senhor, as concessionárias devem se ressarcir de todos os investimentos ao longo da concessão e a de vocês acaba agora e a gente vai municipalizar. E de repente a Sanepar, para a gente renovar, disse, então nós vamos botar 30 milhões no saneamento básico de Toledo. E por isso que a gente tem quase toda a cidade já com saneamento, ainda falta aqui grande parte do Panorama e tantas outras localidades, mas é luta que eu vou empunhar do início ao fim, como foi a da Copel.
Pouca gente lembra, essa vida é um sopro, mas há 21 anos atrás eu era vice-presidente da Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste e eu liderei mais de 200 vereadores aqui. Eu não me orgulho de terem arrancado a cerca que cercava a Assembleia Legislativa para invadir, porque não deixaram entrar lá para ver a votação. Mas nós invadimos e entramos e viramos o voto de 3 deputados no dia da votação, isso é histórico. E era um deputado de Toledo que tinha assinado o projeto de lei para vender. Hoje a gente pode discutir a venda da Copel, mas não a entrega como seria há 21 anos atrás de uma empresa que virou a melhor do mundo na sua área de atuação. Então eu nasci para lutar, Kel. É por isso que eu quero ir para Brasília, porque é lá que as coisas mudam. É lá que a gente não tem que puxar saco de presidente, como eu nunca puxei saco de prefeito. Eu ajudei e fiscalizei quem quer que estivesse na prefeitura nos 8 anos que eu fui vereador, e você estava lá muito desse tempo e percebeu que realmente eu ajudei todos os prefeitos, mas eu meti CPI em cima de todos que tinham alguma fumaça de alguma ilicitude que porventura tivesse sido cometida, e muitas irregularidades, corrupções e ilicitudes saltaram aos olhos e foram transformadas em processos judiciais que por fim condenaram gestores que eram heróis. Isso me prejudicou, mas a minha consciência está tranquila porque é assim que eu vou agir para sempre. Por isso que eu quero ir para Brasília, para trazer cada milhão e para ajudar a mudar esse país. Tita, você anteriormente estava no Podemos, concorreu à última eleição para a Prefeitura de Toledo pelo Podemos, já passou por outros partidos. Vários. E agora está no União Brasil. Por que da escolha pela União Brasil? Vou fazer uma pincelada rápida aqui. Porque você muda de partido, você não tem lá... Partidos políticos, infelizmente, não são mais ideologias político-partidárias, são demagogias. A gente tem que olhar as pessoas que compõem as siglas e que lhes deem espaço. Não foi essa a tua pergunta, mas eu preciso contextualizar, porque tem aquele ranking dos políticos que é demérito dizer que o cara mudou de partido. Uma das maiores tristezas da vida pública, Kelvin, quem está nos ouvindo, nos vendo, é quando tu descobre que os teus piores adversários são os teus companheiros de legenda. Porque sempre vai ter mais postulantes do que cadeiras a serem ocupadas e novas lideranças levam martelada dos coronéis. Então eu precisei buscar espaço. Eu mudei de partidos mais de uma vez, mas sempre porque precisei buscar o espaço. Eu fui candidato do Podemos muito feliz, porque era um partido que eu acreditei numa nova caminhada, eu que caminho no espectro do centrismo, que muitas pessoas confundem com o centrão. Mas o centrismo é aquele que não está num dos dois flancos de guerra que se digladiam e plantam o ódio. Como se um gremista conseguisse em algum dia convencer um colorado a virar gremista e vice-versa. Respeitem-se as teorias, as ideologias, porque grande parte das pessoas que compõem qualquer um dos flancos ali estão pelo meio social que viveram e que, de certa forma, as pessoas que os cercam os levaram a seguir bandeiras. Então eu respeito e não concordo. Muita coisa de um lado e também de outro. Eu estava no Podemos que estava nesse meio do caminho, mas eu me arrependo, Kelvin, agora objetivamente na tua pergunta. Eu sempre fui um moralista e sempre bati de frente com o fundo partidário. Sempre achei um absurdo, e é um absurdo ter mais de 3 bilhões para os caras se perpetuarem. Mas eu me arrependo da eleição passada de não ter usado. Porque eu fiz 19 mil votos para deputado estadual, enquanto me ridicularizavam e diziam que eu não faria 4 mil, vendendo o terreno da minha casa para pagar a campanha. Eu gastei 30 mil reais aqui em Toledo e fiz 19 mil votos para deputado estadual, enquanto meus adversários de fundo partidário tinham 2 milhões de reais e fizeram 11 mil votos aqui. Cada um na sua caminhada. O cara do meu partido que usou o fundo partidário se elegeu e está levando milhões lá para o litoral, para o norte. Então, desta vez, eu estou usando a estrutura que a União Brasil me ofereceu. Por mais que batam em mim aqui, e o novo e Belo Oeste na política segue sendo o Velho Oeste, terra de coronéis, eu apresentei a maior coligação da história de um candidato a prefeito. A democracia tem que ser respeitada, mas se eu tivesse sido prefeito, estaria chovendo milhões em Toledo. Eu tinha o apoio dos 3 senadores do Paraná, isso nunca aconteceu e nunca vai se repetir. Eu tinha o apoio de todos os partidos que compõem a base do governador Ratinho Júnior. Eu tinha o maior tempo de TV, você acompanhou isso. Era difícil fazer o programa, porque eu passava 3, 4 horas por dia fazendo o programa para o dia seguinte e não conseguia ir para a rua.
Eu tinha o secretário do planejamento pedindo voto para mim aqui, o Valdemar Bernardo Jorge, o cara que faz o planejamento da PPA, da LDO e da LOA do governo do estado. Eu tinha aqui o Marcel Micheleto na minha coligação, secretário da administração. Eu tinha o Felipe Francischini, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e líder de 70 deputados federais. Estaria chovendo milhões em Toledo. Eu trouxe eles todos na frente do hospital regional aqui e disseram de viva voz, de cabeça erguida, que abririam. Não sou melhor do que ninguém, mas ao tempo que me espancaram aqui por não me deixarem crescer politicamente, eu criei muitas amizades nas políticas, nos políticos e nos meios em Curitiba, em Brasília, e que me levaram à União Brasil neste momento, porque o Podemos não ia conseguir me dar a estrutura financeira sim que eu estou tendo, que é tão importante para fazer minha voz chegar onde não chegava. Eu fiz 5.000 votos fora de Toledo na última eleição, sem sair daqui, porque esta era a minha terra, era aqui que estavam me espancando os adversários e eu precisava estar na rua. Dessa vez eu estou chegando tarde aqui no programa de vocês, porque eu estou correndo o trecho, eu estou indo de cidade em cidade da região e está sendo linda a caminhada. Então eu estou no União Brasil porque é o maior partido, me perdoe, Jair, mas é o maior partido do Brasil, que está próximo ao governador Ratinho Júnior, que está próximo, apesar de ter lançado uma candidata, porque o pessoal lá no Nordeste queria apoiar o Lula, e para não ficarem nessa briga, e o sul todo do partido está do lado do Bolsonaro. Então, o partido lançou presidente e eu estou nesse partido que está me dando todas as condições de virar deputado federal. Por quê? Porque na eleição passada, a Aline se elegeu deputada federal pela União Brasil com 33.000 votos. É o partido que eu olhei no papel e vi que tinha as melhores condições de me permitir me eleger sem gastar as dezenas de milhões que os candidatos gastam. Nós vamos eleger 4. O partido acredita em 5. Mas nós vamos eleger 4, pelo menos, sendo que o Francischini novamente vai arrebentar de votos. O delegado Laiola, que é o da causa animal, vai fazer, e está com mais de 1 milhão de fundo partidário, vai fazer 150.000 votos. O Padovani de Cascavel é uma incógnita, está gastando milhões na campanha. E brigando pela 4ª vaga, estou eu. Está o Santinho Roveda, que é o prefeito de União da Vitória, que é um município de 18.000 habitantes. Está o Newton Bonin, que é o dono da Beauty Color. Eu acho que as meninas aqui conhecem os produtos da Beauty Color, que é o cara que tem uma capacidade financeira grande, mas que nunca foi candidato. Tem o Geraldo Mendes, que é um fazendeiro que está gastando bastante também. Tem a sargento Tânia Guerreiro, que fez 14.000 votos na eleição passada, que luta contra a pedofilia, uma causa linda. Tem também lá a Letícia Pan, uma major, uma chinesinha, ponta firme também. Ou seja, nós somos 6 candidatos na casa dos 30, 40.000 votos disputando a 4ª vaga. Então eu tenho reais condições de me eleger com 40.000 votos, enquanto meus adversários fizerem menos de 90, 100 não se elegem. Então é por isso que eu estou no União Brasil, entre tantas outras razões. Tito, a gente sabe que para uma campanha para deputado federal o candidato precisa buscar votos fora também. Como que está essa busca em outros municípios? Tá linda. Na verdade, eu falo e acabo me antecipando de perguntas que certamente seriam na sequência. Tenho caminhado muito. Eu já disputei várias eleições, então as pessoas me conhecem o meu pai. Quando eu falo do Pedrinho Furlan, meu querido pai, que me deixou há 2 semanas, mas que tem a certeza que eu vou ser o deputado federal que ele sempre sonhou, as pessoas conhecem. Meu pai trouxe a Sadia para o Paraná na década de 60. Todos os municípios ao redor de Toledo um dia foram Toledo. Marechal Cândido Rondon é filha de Toledo, Ouro Verde, São Pedro, Nova Santa Rosa, essas cidades eram Toledo. Toledo chegou a ser o 2º maior município do estado do Paraná. E o agronegócio foi o que fez com que essa região explodisse. Então a velha guarda toda sabe da história da minha família e já me viu ao longo de 4 candidaturas a deputado estadual chegar lá. Então eu falava para vocês logo que cheguei aqui, eu chego num município desse da região, e peço votos. O interior é muito bacana, porque a turma vai tomar o chima, né? E aí estão lá os velhinhos, que já foram vereadores na primeira legislatura. Eu chego lá, eu sou candidato a deputado federal. Eles olham e falam, você? Aqui nunca veio um candidato a deputado federal. Aqui vem o vereador, que eu sei que ganha para vir pedir voto. Aqui vem o vice-prefeito. Então eu estou na rua e eu estou conquistando muito voto. Eu vou fazer, creio, muitos votos, como eu disse. Eu fiz 5.000 votos na eleição passada sem sair de Toledo.
Eu fiz 598 votos em Curitiba sem ir para lá, porque eu me formei lá, eu fiquei 12 anos estudando lá. Dessa vez tem uma tropa trabalhando para mim lá do primeiro dia de campanha, vai trabalhar até o último, então eu acredito em 2.000 votos lá em Curitiba. Eu estou dobrando e eu estou respeitando os eleitores de Toledo e os candidatos de Toledo que não me respeitam, trazendo candidatos de fora para cá. Eu estou dobrando com a Flávia Francischini, que vai ser a mais votada do Paraná. Se não for ela, vai ser o Ney Leprevot, que está dobrando comigo. Eu estou dobrando com os 2 deputados estaduais que serão os mais votados do Paraná. O Ney é meu amigo de internato paranaense marista de 1988. E a Flávia Francischini está me dando toda a força também. Foi cassado o delegado Francischini, que fez a maior votação da história, né? Fez quase 500 mil de votos. Então nós estamos cobrindo a região toda com esse trabalho e vai me reverter em bons votos. Eu estou dobrando com o Marcel Micheleto também, que vai se reeleger, é o braço direito do governador. Então, quando você me faz essa pergunta objetiva e eu de forma subjetiva eu estendo a resposta, é porque fora eu estou caminhando com 6 pernas além das minhas, que são muito fortes, da Flávia Francischini, do Ney Leprevot e do Marcel Micheleto. Então eu vou fazer uma bela votação na região, eu vou fazer mais de 20 mil votos em Toledo, eu vou fazer 10 mil votos na região, e com essas 3 dobradas eu vou buscar os 10 mil votos que eu preciso, sem contar a internet. Convido as pessoas a irem ao meu Facebook, ao meu Instagram, porque tá bombando, eu não estou dando conta. Minhas postagens têm milhares e milhares de... Tem postagem lá com 1.200.000 visualizações. As postagens das bandeiras do fim do foro privilegiado, da prisão em segunda instância, estão com 200.000 visualizações. As bandeiras que eu tenho defendido de forma muito franca, de cabeça erguida e de peito aberto, estão sendo escutadas. E eu creio, como da última vez me reverteu em muitos votos, dessa vez eu estou tendo dinheiro para investir, para impulsionar o que eu não tinha. Então, milhões de paranaenses vão ouvir minha voz e creio que grande parte deles vai confiar em mim os seus votos. Tita, um problema que tem sido debatido muito em Toledo é a questão da falta de representatividade. Toledo, por muitos anos, teve deputado federal, deputado estadual, em alguns momentos até representatividade nas 2 casas, e agora estamos sem deputado. Como você vê essa questão? Eu vejo que a culpa, sobremaneira, é dos deputados que já se elegeram em tempos idos e não fizeram o dever de casa porque se preocuparam muito mais em retomar o poder local do que auxiliar o prefeito que estava na gestão e o povo que sofre quando os deputados são oposicionistas. Tu é novo, meu caro, tu não lembra, mas já ouviu as histórias de quando o Corazza era prefeito de Toledo e o deputado federal era oposição, assim como o deputado estadual da época. O prefeito faliu o município, os deputados não fizeram nada para ajudar. Você lembra? Você já ouviu essa história? Você não lembra porque tu é novo. Corazza não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Acreditem se quiser, a capital do agronegócio fechou as portas, a prefeitura fechou as portas. Está lá no meu Facebook os depoimentos dos funcionários públicos dizendo que não tinham o que comer, porque os deputados trabalharam contra para retomar o poder. Eu era vereador e desta você se lembra, no primeiro mandato do Beto Luniti, em que o deputado federal estava em Brasília e não ajudou o Beto Luniti, e o outro deputado estadual estava em Curitiba e também não ajudou. O Beto Luniti sofreu, porque Toledo é um município riquíssimo, mas não é uma ilha desconexa do Estado e da União. Beto Luniti, no primeiro mandato, sofreu e sofreu muito, porque não teve a mão forte dos deputados. Isso se reverteu na não reeleição ou na não eleição do que tentaram fazer na sequência. Eu vou ajudar, repito, do primeiro ao último dia, o Beto Luniti. Se ele se reeleger, o meu trabalho vai ser o mesmo, porque eu não vou estar ajudando o Beto, eu vou estar ajudando você que está em casa nos assistindo, eu vou estar ajudando a família de Toledo. Se o outro grupo retomar o poder, nesta guerra de que quando um grupo assume no dia seguinte, o outro começa a espancar para retomar o poder, se o outro grupo voltar à administração municipal, eu vou ajudar do mesmo jeito, porque a função do deputado é ajudar quem quer que esteja na gestão do executivo municipal, buscando todos os recursos na esfera estadual e federal, pensando na população como um todo e não na permanência, na perpetuação ou na volta ao poder. Outro tema que tem gerado muito debate, Tita, é a questão do pedágio, principalmente desde o ano passado, por conta dessa praça que está para ser instalada entre Toledo e Cascavel. Como você pode trabalhar lá em Brasília
para que isso não seja tão oneroso para a população de Toledo e Cascavel? Bom, primeiro que se entrar nas minhas redes sociais, a palavra que eu não me lembro exatamente o texto, mas o contexto que eu desabafei foi que nós iríamos arrancar este pedágio se fosse covardemente colocado entre Toledo e Cascavel. Na pior ou na melhor hipótese, dentro da imposição, de forma que não seja possível, é lutar para que ali não esteja. Existe um exemplo, meus pais moraram em Alphaville, em São Paulo, e as pessoas que moram em Barueri e que trabalham e que usam ali a Castelo Branco todos os dias, elas têm um selinho no carro que dizem que elas são moradores locais, que elas não pagam. Isso eu tentei fazer com que acontecesse lá em Corbélia, que eu lutava, tinha o Boniarte, tinha uma turma lá que dizia: Tita, pelo amor de Deus, eu preciso ter elegido deputado estadual porque estão botando um pedágio entre o distrito e a cidade de Corbélia, e a minha oficina mecânica, eu fui visitar um mecânico que consertava a moto, eu falei, eu quebrei, porque os caras não vão pagar pedágio para vir para voltar para consertar comigo. Então, primeiro, que o pedágio entre Toledo e Cascavel é extorsivo, é abusivo, é ridículo, não se justifica, porque é lindo, né? Porque nós temos uma pista dupla ali, que méritos ao governador, que come mamona, mas que fez um trabalho maravilhoso de fazer essa duplicação e querem aproveitar onde se escoa a maior produção do Estado para encher o bolso de dinheiro. O pedágio no Paraná é inconstitucional, sempre foi. Existe uma cláusula pétrea constitucional que diz que o direito de ir e vir do cidadão deve ser garantido. Só que num conluio, num conchavo, numa covardia entre as concessionárias e os desembargadores que lá estão no TJ, fizeram vista grossa, porque o Estado é obrigado, o poder público, a dar uma via alternativa, ainda que podre, esburacada e de terra, para o cidadão poder ir e vir. Quem não tivesse dinheiro num pedágio que custava 10 vezes mais do que Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, para pagar 10 praças de pedágio daqui a Curitiba, não podia ir. Então a gente vive o mundo da fantasia, o mundo da inconstitucionalidade em que o parlamento se cala. Eu vou emendar, quando eu digo o parlamento se cala, um desabafo que está entalado na minha garganta desde a minha primeira candidatura a deputado em 2002. Por que um deputado federal se cala? Você sabe a pergunta que eu vou te fazer porque você acompanha. Quanto um deputado federal ganha por mês? Cerca de 30 mil, fora os benefícios, né? 30 mil, ele ganha mais do que o presidente da República, só que ele ganha mais 120 mil reais para contratar 25 assessores. Cabos eleitorais permanentes, que passam o dia inteiro falando bem do vivente e mal do adversário. E tem mais 40 mil reais para pagar o cartãozinho de Natal que você recebe e fala que amor, ele lembrou de mim, mas que é tu que está pagando. Cada deputado federal, além de um salário de 30 pau, ganha mais 120 pau para contratar 25 assessores, mais 40 pau para pagar todas as suas despesas. Se quiser vir de helicóptero para cá, se quiser ir lá na churrascaria Porcão, que é a mais cara que tem em Brasília, se quiser se babar de ganhar dinheiro, eles se babam e eles gastam e gastam tudo. Eu não vou gastar esse dinheiro. Eu vou dar exemplo, a lei da transparência tem que ver quanto que o Tita Furlan está gastando e por que os outros precisam gastar. Eu vou ter, evidentemente, aliás, um lugar lindo como esse, não sei se eu vou ter um lugar tão lindo como o do Toledo News aqui, mas eu vou ter um escritóriozinho aqui com um assessor para atender as pessoas, eu vou ter um escritóriozinho em Curitiba o suficiente e vou ter talvez 2 ou 3 assessores, porque a demanda vai ser grande em Brasília. Mas eu não vou gastar uma 10ª parte desse recurso que se tem para dar exemplo. Aquela Câmara Federal, só os deputados custam mais de 1 bilhão por ano. Ele vai lutar contra juros de banco, me responde? Não. Ele vai lutar pela reforma política, ele vai lutar pelo fim do foro privilegiado, pela prisão em segunda instância? Não vai, porque além dele ir para a cadeia, ele pode ser escrachado pelos caras que estão lá do lado dele, que não vão ajudar ele a fazer o orçamento de bancada, que não vão botar ele dentro desse orçamento secreto, que é uma vergonha. Cada deputado federal hoje tem, na média, 40 milhões, meu amigo Gilmar, que está ouvindo ali. 40 milhões de emenda para virar rei do rincão, para trazer estátua, para trazer obra, para fazer o que o ministro tinha que fazer. É um aliciamento de bancadas covarde. O deputado estadual faz a função do secretário de Estado, o deputado federal faz a função do ministro. E assim se cala e não faz com que o presidente do Santander, que se cobrar mais de 16% de juros na Espanha, vai para a cadeia. Aqui, se tu cair no cheque especial, se tu cair no cartão de crédito, se você pegar emprestado do banco, você vai pagar 400%, 500% de juros ao ano.
e 50% da população brasileira está endividada, e 50% de tudo que se arrecada em imposto é para pagar juro. De uma dívida covarde, que não é de um governo ou de outro. Quando o Lula assumiu, depois de passar 20 anos mantendo banqueiros, nos 6 primeiros meses do governo Lula, os bancos lucraram 50% a mais do que nos últimos 6 meses do governo Fernando Henrique Cardoso. E de lá para cá só aumenta isso e os caras lucram 20, 30 bi por semestre, enquanto o povo está com migalha. Então os deputados não vão lutar contra isso porque eles se perpetuam fazendo aquilo que não deveriam fazer, não vão lutar contra nada e eu quero ir para lá para lutar. Tita, você foi secretário de Meio Ambiente e de Cultura aqui no município de Toledo. Imagino que sejam duas áreas que você conheça bem. O que você Adoro. traz de proposta para esses dois setores? Olha, primeiro que o Tita nunca foi secretário do Meio Ambiente para arrancar soja e botar uma araucária no lugar. O Tita conseguiu, num projeto lindo com o Florir Toledo, plantar 7 mil araucárias em Toledo sem tirar um pé de soja. O que a gente precisa é lutar pela sustentabilidade, como eu lutei arriscando a minha vida quando nenhum deputado teve coragem na luta contra o gás de xisto, contra o fracking. Eu fiz a Petrobras perder 2,5 bilhões de reais. Eu lutei contra a Agência Nacional de Petróleo em Brasília quando nenhum deputado teve coragem. Depois que eu coloquei 3 mil pessoas na frente da prefeitura 2 dias antes de assinarem os contratos para começar a exploração aqui, desceu o prefeito, botou camiseta, desceu o vereador, desceu todo mundo que não moveu uma palha. Então estou dizendo isso porque eu nasci para lutar. Eu vou lutar para que não se faça a extração do fracking no Brasil, porque o governo federal está defendendo. Não adianta a gente salvar o Paraná e furar o aquífero Guarani em Santa Catarina ou em São Paulo e contaminar do mesmo jeito. Eu vou lutar para que os 20 milhões que a Petrobras está botando num poço de fracking, que já está acontecendo em lugares do Brasil, seja feito em painéis solares, em torres eólicas, na biomassa. No meio ambiente se deve lutar para que o desenvolvimento seja realmente sustentável. Então, nesta área, com certeza, eu tenho uma bagagem, porque eu dei uma estudada e eu fiz um trabalho bacana aqui em Toledo. Na cultura, modéstia à parte, falar de si chega a soar como soberba, mas eu fui um grande secretário da cultura. Eu assumi a Secretaria da Cultura de Toledo, tinha 340 alunos pagando para fazer cursos lá. Eu entreguei a secretaria com mais de 1.300 alunos fazendo cursos de graça. De cada 100 pessoas de Toledo, tinha uma fazendo um curso de graça. Em 2008, eu coloquei 96 mil pessoas no Teatro Municipal de Toledo. Eu nunca cobrei para um artista usar lá. Usava com toda a estrutura e ficava com a bilheteria. Em 2009, foram 106 mil pessoas ao teatro. Era a população de Toledo inteira. Claro que muitos iam várias vezes. Eu adoro a cultura. Eu fui presidente da Comissão de Cultura do Oeste do Paraná. Eu representei 51 municípios, indo ao Ministério, conseguindo do Fundo Nacional de Cultura, com que realmente os artistas se desenvolvessem. Então eu vou lutar sempre pela cultura, porque tudo é cultura. A bandeira que eu tinha, quando eu assumi a Secretaria da Cultura, eu coloquei lá, tudo é cultura. Porque se a gente olhar numa visão holística, subjetiva, tudo é cultura. Não só as manifestações artístico-culturais. Tudo é cultura. Então a Secretaria da Cultura tem que trabalhar nisso tudo, nesse mosaico cultural, nessa multiplicidade cultural, respeitando toda e qualquer vertente e não deixando desaparecer aquelas que não recebem incentivo e com o tempo vão desaparecendo. Tita, o tema mais espinhoso, acho que aqui na cidade de Toledo, o nosso problema mais grave é a questão do hospital regional. Uma estrutura imponente, uma estrutura grande, e está aí há quase 20 anos e nunca atendeu um paciente sequer. Como que você pode trabalhar lá de Brasília para que essa estrutura atenda a nossa população o mais breve possível? Tá, eu não vou discordar de você, mas eu preciso fazer um contraponto. Não é uma estrutura grande, é uma mentira. O Hospital Regional foi uma bandeira política covarde de um grupo político que fez aquilo sem ter a certeza de que seria assumido por alguém. Como é possível falar no Hospital Regional com menos de 80 leitos, que ó? O Hospital Regional tem que ter no mínimo 250 leitos, 200 leitos. Então aquilo foi uma mentira. E se alguém poderia ter aberto, desculpa a falta de modéstia. A democracia tem que ser respeitada. Mas eu falei no começo da nossa entrevista aqui que eu tinha maior apoio, até hoje na história, de um candidato a prefeito. Eu levei o Valdemar Bernardo Jorge, secretário do Planejamento do governador. Parênteses, o município não pode assumir. O município é responsável pela baixa complexidade e o pronto atendimento. O Estado e a União são responsáveis pela média e alta complexidade.
Então, assim como o Hospital Regional de Toledo, que deveria ser um mini hospital municipal, existem dezenas de obras abandonadas no Brasil de prefeitos que fazem a obra para enganar a população, para se reeleger e jogam a bomba no sucessor. Eu trouxe o secretário do Planejamento do Estado, que é quem faz o orçamento do Estado para cá, o Valdemar Bernardo Jorge, na minha campanha prefeito, botei na frente lá e fiz ele dizer, nós vamos abrir. Eu levei o Marcel Micheleto lá na frente, que era o secretário da administração do governador Ratinho Júnior, lá na frente o Marcel falou, nós vamos abrir, está lá no meu Facebook. O governador não veio para cá fazer campanha para o adversário, porque insistiu que o partido dele tivesse comigo, mas eu perdi a cara de braço para o coronel aqui, que votou no partido dele, e o governador não veio. Então é falta de modéstia, me perdoe, mas eu poderia ter aberto o hospital regional já, porque eu tinha o compromisso do governo do estado de abrir. Agora cabe a mim fazer o quê? Ir no governo federal, fazer o que for possível. Trouxeram o ministro aqui, os caras trouxeram o ministro da saúde aqui, eu fui convencido e fui a público dizer que seria aberto e era enganação, porque construíram errado aquilo para não abrir mesmo. Então nós temos que fazer com que esse hospital regional seja um hospital, e já está trabalhando para que seja uma parceria público-privada, mas nós temos um projeto maravilhoso em Toledo, que eu não sei se você já conhece. Eu conheço porque eu sou filho da PUC. Eu me formei na PUC, eu pós-graduei na PUC, eu dei aula na PUC. Eu era vereador aqui quando nós demos 5 milhões para a PUC e mais 40 alqueires, com o compromisso do saudoso agora Ivo Clemente Juliato, que era o reitor, dizendo que aqui faria um hospital da PUC. E eu estive há poucos dias na OESP, no Bom Jesus, que está tirando leite de pedra. O Bom Jesus recebe 1/3, 1/4 dos valores que estruturas semelhantes recebem. E aqueles enfermeiros abnegados estão lá se sacrificando dia e noite, tiveram covardemente o piso salarial deles tirado pelo Barroso e acompanhado pelo colegiado do Supremo. Claro que eu não sou aqui... vou falar da boca para fora, que cada local, cada rincão especificamente deve ser analisado para ver se de forma progressiva este piso pode ser dado, mas aqui eu acredito que podia ser. Existe um projeto maravilhoso do Bom Jesus, da OESP, né, mas que se chama de Bom Jesus, que é um puxadinho, né, aquilo lá foi esticando aqui, esticando ali, é precária aquela estrutura, a vigilância está sempre em cima, com a PUC, para fazer um hospital maravilhoso, está pronto o projeto. Um hospital que vai custar 100 milhões de reais e que vai precisar da mão forte de um deputado federal para mandar todas as emendas que forem possíveis. Cada deputado tem, como eu disse, neste ano de 2002, 17 milhões de emendas livres, sendo que a lei exige que 50% seja para a saúde, mais o orçamento secreto, que é uma barbárie. Os puxa-saco do presidente chegaram a ter mais de 100 milhões do orçamento secreto. Então a gente tem que fazer com que esse hospital realmente aconteça, e fazer com que Toledo invista tantos milhões que tem aqui na saúde, que a lei diz que tem que pelo menos 15%, Toledo investe 25%, 27%, 28% do orçamento na saúde. Então a gente tem que cuidar da atenção básica. Cada real na atenção básica economiza 5, 6, 7 no atendimento. Então o preventivo tira 5, 6 reais do curativo. Me lembro da campanha prefeito retrasada, que o ex-prefeito, hoje prefeito, que perdeu a eleição, batia no peito e dizia, nós vamos implantar 30 equipes do Programa Saúde da Família. Maravilhoso, o Programa Saúde da Família nasceu na China, os pés descalços eram chamados, que eram aqueles que tinham a ligação com a comunidade, com o bairro, que conheciam, voluntários que iam de casa em casa, que iam fazer o... como é que está a tua alimentação? Está entrando ali um ventinho, você vai pegar um resfriado, que tratavam o básico e a saúde mental também das pessoas para elas não adoecerem. Um programa lindo que foi trazido pelo PT no começo aqui. E de repente se perdeu. Então a atenção básica é fundamental. As pessoas precisam ser atendidas nas suas casas. Isso parece caro, mas é muito mais barato do que cuidar delas mais tarde. Então, investir na atenção básica, se tivéssemos efetivamente as 30 equipes do Programa Saúde da Família aqui funcionando, isso um deputado pode ajudar a fazer com que aconteça, a nossa saúde seria plena. Então eu preciso ajudar, e eu tenho um projeto também que eu defendi como candidato a prefeito, vivi lá, quando nós assumimos a prefeitura, havia 32 mil pessoas na fila para conseguir uma consulta especializada. A pessoa passava um ano esperando para um atendimento, por exemplo, ortopédico, para não falar dos problemas mais sérios de órgãos, né, que são fatais.
De repente a pessoa ia lá e estava com sei lá o quê. Vamos falar uma coisa simples, com um bico de papagaio, não sei o que, uma dor. Aí o médico dizia, precisa fazer uma ressonância. Kelvin, Gilmar, aí a pessoa levava mais 6 meses, 8 meses para fazer a ressonância, a tomografia. Se fosse o bico de papagaio, tudo bem, ela podia parar de caminhar. Agora, se era um problema no rim, no baço ou qualquer coisa, a pessoa morria. Quantas vezes eu chegava em casas, em campanhas, e dizia, chegou aqui, me ligaram para minha mãe ir lá fazer o exame, e a minha mãe morreu há 3, 4 meses atrás. Toledo tem condição de ter um centro municipal de imagem, de diagnóstico, como cidades desenvolvidas têm. Isso um deputado pode mandar recurso. Um aparelho de uma tomografia computadorizada custa 1 milhão, 1,5 milhão. Por que não tem em Toledo um centro de imagens para que esse povo consiga fazer o seu exame rapidamente? Se não quiserem fazer isso, tive conversando com o Nilson, com o presidente da Associação Médica esses dias, ele disse, Tita, já tem o Eli Imagens aqui, que trabalha só até às 6, 7 da noite, se o município quiser, ele pode pagar e locar aquele espaço para botar as pessoas para fazerem os seus exames lá de imagem das 7 à meia-noite. Mas não sei, parece que as coisas fazem para não funcionar, para que a gente tenha um povo dependente mesmo e que acredite nas promessas de que vão melhorar. Então eu acredito que Toledo tem todas as condições de melhorar, que faltou muita gestão, sim, pelos que passaram, mas a minha campanha agora não é para prefeito. Minha campanha é para deputado federal, para trazer cada milhão que seja necessário, para ficar no pé do secretário de Estado de Saúde, para ficar no pé do ministro, para trazer o que for possível por essa terra, que arrecada muito e recebe de volta uma quinta parte do que manda para Brasília e para Curitiba. Então esse pacto federativo já emendando tem que ser revisto, porque a saída e vinda de imposto faz com que 30% desapareça em corrupção, em superfaturamento e tantas outras coisas. Tita, para encerrar esse bate-papo, o que esperar do Tita Furlan caso eleito deputado federal? Trabalho, como eu sempre trabalhei. Tem gente que diz que o Tita não gosta de trabalhar, isso é maldade política. Eu fui o vereador que mais trabalhou e você estava lá, eu não quero que você concorde, eu só vou dizer que eu era vereador e muito vereador, ia só uma vez por semana na sessão da Câmara. Eu era o presidente da Comissão de Legislação e Redação, que recebia todos os projetos executivo e legislativo. Eu era o presidente da Comissão do Meio Ambiente, que só não é pior na demanda que a da saúde. Eu era o presidente do Conselho de Ética, eu era o secretário da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Eu trabalhava todos os dias na Câmara. Quando eu assumi a vice-prefeitura, não só tirei, estava quebrada, a gente estava gastando 53,5 em folha de pagamento. Eu tirei 3 mil, eu votei contra o aumento de 3 mil do meu salário, eu ganhava menos que os vereadores, eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, eu assumi a Secretaria da Cultura, eu economizei mais de 400 mil para o município para ajudar. Eu era o primeiro a chegar na prefeitura, apesar de dizer que eu abandonei. Eu não vou entrar nessa história porque a gente já discutiu na eleição passada. Até o momento que me deixaram, eu trabalhei muito. Então esperem isso, esperem trabalho de alguém que não tem problemas familiares para resolver, de alguém que não tem nada além da causa pública para se dedicar. Eu não sou cara de uma bandeira, eu levo várias bandeiras e me acompanhem lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem meu WhatsApp lá, se quiserem tirar dúvidas. Eu vou lutar para trazer cada centavo para Toledo. Eu vou lutar por todas as reformas que precisam ser feitas. Eu não defendo grupo de pressão, eu nasci para lutar. Eu tenho amor pelo que eu faço. Se não fosse por amor à causa pública, eu tinha desistido. Mas eu estou disputando a 11ª eleição, acreditando na eleição, e para não entrar nesta briga de situação e oposição, que por causa desta briga de deputado que é contra o prefeito, que Toledo não é hoje a melhor cidade do Brasil disparado. Nós vamos chegar lá com amor à causa pública e por trabalho pelo povo, para o povo, e não por grupos políticos. Esperem trabalho do primeiro ao último dia de quem ama o que faz e se preparou para encarar a peleia. E quem não pede não ganha. Eu preciso do seu voto, 4477. Preciso do seu voto, Gilmar, 4477. Preciso do seu voto e de você, cidadã e cidadão desta terra que eu amo e que quero viver para o resto da vida. Sigamos com fé, firmes e justos. Tita, nosso muito obrigado por ter aceito o convite de vir conversar com o nosso público, com os nossos internautas, com a população de Toledo e região. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Kelvin. Valeu. Obrigado. Viva 4477. Esse foi Tita Furlan, candidato de Toledo a deputado federal pela União Brasil. As nossas entrevistas com os candidatos a deputado estadual e deputado federal estão disponíveis no nosso site e no nosso Facebook.
e também no nosso canal no YouTube. Então, pode se inscrever por lá. Nos vemos em breve. Toledo News, informação para quem gosta de verdade.